Bom dia. Academia Piauiense de Letras, sessão especial na Universidade Estadual do Piauí. Campus Torquato Neto. Senhoras e senhores, bom dia. Em cumprimento ao projeto APL itinerante, estamos reunidos neste auditório do Campus Torquato Neto, da Universidade Estadual do Piauí. Esse projeto tem por objetivo promover maior integração da academia com os polos de cultura e a comunidade piauienses. A mesa dirigente será composta pelas seguintes autoridades e personalidades: acadêmico Zósimo Tavares Mendes, presidente da Academia Piauiense de Letras. Professor Dr. Franklin Oliveira Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras, representando o magnífico reitor da UESP, professor Dr. Alberto de Souza, Evandro Alberto de Souza. Professor Dr. Viriato Campeiro, vice-reitor da Universidade Federal do Piauí. Acadêmica Maria do Socorro Rios Magalhães. E professora Raimunda Celestina. Ambas conferencistas desta solenidade. Podem sentar. Palavra do presidente Zósimo Tavares Mendes para considerações iniciais e declarar a abertura dos trabalhos. Bom dia. Ao acolher com alegria e afeto as acadêmicas e os acadêmicos aqui presentes, bem como os que nos acompanham através do canal da UESP e da Academia no YouTube, declaro aberta a sessão especial da Academia Piauiense de Letras no campus central da Universidade Estadual do Piauí. Cumprimento o representante do magnífico reitor, Evandro Alberto, do vice-reitor, pró-reitores, coordenadores, professores, alunos, ex-alunos e servidores da UESP que nos acolhem hoje no campus Poeta Torquato Neto, bem como os demais convidados para esta sessão. Ao tempo em que agradeço a presença de todos, lembro que esta reunião, como já foi dito pelo cerimonial, dá continuidade ao nosso projeto APL itinerante. Este projeto levou a academia, em janeiro passado, pela primeira vez, aos municípios de São Raimundo Nonato, berço do homem americano, e Oeiras, nossa primeira capital. A APL esteve incorporada também nos municípios de Floriano e Pedro II, e passou a visitar ainda espaços de grande significado para a cultura e a história do Piauí, especialmente para a nossa academia. Estivemos na sede da Fundação Alferraz, um prédio de belo padrão arquitetônico inaugurado em 21 de abril de 1903 pelo intendente Benjamin Souza Martins. Este prédio sediou a Intendência e o Conselho Municipal, ou seja, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Teresina. E está registrada em bronze, lá numa placa aposta logo ali na entrada, para toda a posteridade, que a 30 de dezembro de 1917, em seu Salão Nobre, foi criada a Academia Piauiense de Letras. Fizemos 2 reuniões na sede da OAB Piauí, uma para celebrar com a Ordem e outras instituições o centenário de vida do professor Celso Barros Coelho, em maio de 2022,
e a outra para realizar o panegírico do saudoso acadêmico que nos deixou aos 101 anos de idade. Também estivemos na Universidade Federal do Piauí em 2 ocasiões. A primeira em 2022, no Cine Teatro. Essas 2 reuniões foram articuladas pelo nosso professor Viriato Campelo, aqui presente, vice-reitor da universidade. A APL se reuniu solenemente naquela oportunidade, em 2022, como parte do programa do Salão do Livro do Piauí, o SALIP, para dar posse ao poeta e acadêmico Climério Ferreira, na cadeira 36. A outra reunião nossa na universidade foi em 2 de dezembro passado, quando estivemos reunidos lá no Salão Nobre, em uma sessão como esta. E aqui estamos na UESP, imbuídos de muita alegria, pelo que esta instituição representa para a educação e o desenvolvimento do Piauí. Logo mais, as professoras Socorro Rios Magalhães e Raimunda Celestino falarão sobre a literatura piauiense e a contribuição da UESP para o estudo e a disseminação de nossos valores literários. Obrigado a todos pela acolhida e sejam bem-vindos. Palavra do acadêmico Dilson Lages, segundo secretário da Academia, para a proclamação das efemérides. Recordamos, nesta sessão especial de 13 de janeiro de 2024, no campus da UESP, dos 106 anos da posse dos fundadores e a própria fundação da APL, aos 30 de dezembro de 1917. Recordamos ainda dos 140 anos do nascimento em Caxias, Maranhão, de Cromwell Barbosa de Carvalho, segundo ocupante da cadeira 3. Dos 140 anos do nascimento em São José das Cajazeiras, hoje Timon, de Alarico José da Cunha, segundo ocupante da cadeira 6. Dos 165 anos do nascimento em São José da Parnaíba, hoje Timon, de Higino Cícero da Cunha, primeiro ocupante da cadeira 7. Dos 131 anos do nascimento em Bertolínia, de Ademar Soares da Rocha, terceiro ocupante da cadeira 16. Do nascimento em Alto Longar, de José Itamar Abreu Costa, quarto ocupante da cadeira 18. Dos 98 anos do nascimento em Teresina, de José Camilo da Silveira Filho, terceiro ocupante da cadeira 20. Dos 81 anos do nascimento em Batalha, de Magno Pires Alves Filho, quinto ocupante da cadeira 26. Dos 104 anos do nascimento em Fafé, Portugal, de Emília Leite Castelo Branco, segunda ocupante da cadeira 37. Dos 45 anos do ingresso acadêmico de João Gabriel Batista, terceiro ocupante da cadeira 3. Dos 50 anos do ingresso de J. Miguel de Matos, em 18 de dezembro de 1973, terceiro ocupante da cadeira 5. Dos 45 anos do ingresso de Armando Madeira Basto, segundo ocupante da cadeira 27. Dos 55 anos do ingresso de Raimundo Nonato Monteiro de Santana, primeiro ocupante da cadeira 32. Eram essas as efemérides, senhor presidente. Muito obrigado, professor Dilson.
Palavra do representante do magnífico reitor da UESP para as boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Saúdo aqui os jornalistas Osmo Tavares, presidente da Academia Piauiense de Letras. Em nome dele, também saúdo todos os acadêmicos, professores e alunos aqui presentes. Quero desejar as boas-vindas a todos e dizer, né, do nosso orgulho desta academia estar aqui presente conosco, nessa proposta de fazer uma visita, né, de fazer essa reunião itinerante, e também destacar a presença dos nossos alunos e professores da UESP, do curso de Letras, principalmente os nossos alunos, para que eles se inspirem em momentos como esse, que possam, futuramente, também participar de outras reuniões, na própria academia, né, ou em outros locais em que forem escolhidos. Dizer também que o nosso curso de Letras, o nosso programa de pós-graduação, tem diversas pesquisas com nomes que estão hoje aqui presentes e outros que também não estão. E que isso faz com que a nossa universidade também se responsabilize por perpetuar a cultura piauiense e a literatura piauiense. Então, temos muito orgulho de tê-los aqui presentes conosco, temos muito orgulho de ter nossos alunos e professores também presentes, fortalecendo esse momento, que é de grande importância, não só para a nossa universidade, como também para a Academia Piauiense de Letras, e desejar que retornem sempre para a nossa casa, porque aqui também é lugar onde nós podemos fazer com que essas partilhas aconteçam e também se multipliquem, principalmente em nossos futuros escritores aqui presentes. Muito obrigado. Palestra da acadêmica Maria do Socorro Rios Magalhães sobre a literatura piauiense, origem, formação e evolução. Presidente da Academia Piauiense de Letras, professor Franklin, representante do reitor, meu colega de coordenação de curso de Letras Português, demais componentes da mesa, colegas acadêmicos, colegas professores e estudantes, servidores da UESP. Muito bom dia para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, porque eu estou me sentindo duplamente em casa, porque me sinto em casa por ser da academia e também por ser professora da UESP, né? Então, eu estou nas duas instituições, tanto na que está visitando, quanto na que está no papel de anfitriã. Então, isso, para mim, é um motivo de muita satisfação. Então, eu vou falar um pouco sobre as origens da literatura piauiense, que foi o objeto de estudo da minha tese de doutorado. Então, o incremento da pesquisa científica, graças à implantação dos programas de pós-graduação em todo o país e também em nosso estado, produziu um considerável volume de dissertações e teses que vêm colaborando na recuperação da memória cultural e literária do Piauí. A partir das teses de doutorado, Os Literatos e a República, Clodoaldo Freitas e Gino Cunha e as Tiranias do Tempo, de Terezinha Queiroz, e Horizontes de Leitura e Crítica Literária, a recepção da literatura piauiense
no período de 1900 a 1930, de Maria do Socorro Rios Magalhães, ambas da década de 90 do século passado, a produção literária do Piauí começou a ganhar visibilidade no mundo acadêmico. Atualmente, não mais se põe em dúvida a existência de uma literatura piauiense, reconhecendo-se um conjunto considerável de autores e obras, um público de leitores e uma crítica literária, instâncias indispensáveis ao enraizamento social de uma literatura. As primeiras produções literárias consideradas como literatura piauiense datam dos primórdios do século XIX, com o aparecimento de obras esparsas, produzidas e publicadas fora do Piauí e até mesmo fora do Brasil. Os historiadores da literatura piauiense divergem ao apontar autores e obras que marcariam a origem dessa literatura. Uns apontam Ovídio Saraiva, com Poemas, livro publicado em Coimbra, em 1808. Outros defendem que a literatura piauiense começa com a publicação de A Criação Universal, de Leonardo Castelo Branco, impresso no Rio de Janeiro, no ano de 1856. É um período em que o Leonardo viveu no Rio de Janeiro. Para outros, Flores da Noite, de Licurgo de Paiva, seria o primeiro livro da literatura piauiense. Trata-se de obra publicada em Recife, no ano de 1866. Há ainda os que afirmam a primazia de Impressões e Gemidos, obra póstuma de José Coriolano, publicada em 1870, por intervenção de amigos que se reuniram para publicar a obra do autor, que foi escrita na década anterior, também em Recife, quando ele era acadêmico do curso de Direito. Os sujeitos dessa produção literária, embora nascidos no Piauí, radicaram-se de forma permanente ou temporária em outros centros, onde encontraram condições favoráveis à edição de suas obras, o que não era possível, naquele momento, na sua terra natal. Seguindo a classificação de Antônio Cândido em Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, podemos chamar essas primeiras obras de autores piauienses, datadas do século XIX, de manifestações literárias. Essas obras são frutos do gênio individual dos escritores e não guardam entre si qualquer relação de continuidade, condição indispensável para a criação de uma tradição literária, no sentido que Antônio Cândido confere a esse termo. Só a partir das primeiras décadas dos anos 900 é que o Piauí começou a contar com um razoável número de autores reunidos de forma consciente em torno do projeto de construção de uma literatura piauiense, formando o que se entende por sistema literário, na presença de elementos externos indispensáveis, como autor, obra e leitor. Para que fosse possível o surgimento dessa tríade, 3 fatores foram primordiais: a melhoria da educação, o desenvolvimento da imprensa e o surgimento das primeiras tipografias. A educação propiciou a formação de leitores, a imprensa fazia a mediação de leitura através da crítica literária, e as tipografias deram materialidade às obras literárias, imprimindo os livros dos autores locais. O sistema literário piauiense se formou de modo tardio,
em relação ao restante do país. Por sua vocação agropastoril, o Piauí manteve, até a entrada do século XX, uma população eminentemente rural, formada, na sua maioria, de vaqueiros e lavradores. A emergência de uma classe média, urbana e letrada, apta a consumir bens culturais mais sofisticados, só veio a ocorrer após a implantação da República, a partir das mudanças promovidas ao longo dos primeiros governos, sobretudo no que se refere à educação. A educação no Piauí praticamente inexistiu até a independência e instalação do governo imperial. A presença dos jesuítas na administração das diversas fazendas de gado mantidas pela Companhia de Jesus não deixou marcas no que se refere à instrução dos colonos. Ao contrário do que ocorreu em outras partes do país, onde a ordem religiosa atuou não apenas na evangelização, mas, sobretudo, no ensino, através da fundação e manutenção de escolas. Esse fato pode ser explicado tendo em vista que, no caso do Piauí, trata-se de uma população rarefeita, entre grandes propriedades, ocupada com mistérios que dispensavam até mesmo a alfabetização, que é o caso da pecuária e agricultura. O ingresso na cultura escrita, característica das sociedades modernas, na concepção de Arriet, deu-se no Piauí com notável atraso em relação a outras regiões brasileiras, o que, na concepção do nosso historiador João Pinheiro, está relacionado ao longo período em que a sociedade piauiense conviveu com a quase total ausência de escola. As dificuldades com a educação, sobretudo no que tange à manutenção de escolas, certamente contribuíram de forma significativa para retardar o surgimento das primeiras obras literárias de autores piauienses. Os primeiros filhos do Piauí, ao obterem uma formação intelectual, tiveram que se submeter ao exílio, como é o caso do já citado Ovídio Saraiva, que publicou sua obra quando estudava na Universidade de Coimbra. Contudo, a educação na Europa era privilégio de poucos. A maioria dos fazendeiros contentava-se com os mestres que a terra podia oferecer, entregando a alfabetização dos filhos a escravos alforriados trazidos da Bahia, graças ao intenso intercâmbio comercial com pecuaristas daquela região. O naturalista escocês George Gardner, conforme relato do historiador Celso Pinheiro Filho, retratou a figura do improvisado mestre-escola dos sertões piauienses, flagrada em pitoresca cena de viagem. Encontrou-se ali com a família de um fazendeiro, em traje de festa, que se dirigia para outro lugar onde ia haver desobriga. O mestre-escola dos meninos, um preto da Bahia, ia em traje de luxo, um gibão de couro. Era considerado pelo patrão como um membro da família e, como tal, tratado com toda consideração. O desenvolvimento da educação, a difusão da escrita e a aquisição do hábito de leitura, prerrogativas das sociedades burguesas e urbanas, começaram a se tornar uma preocupação dos governantes piauienses do período republicano, sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Durante o século anterior, a população era quase totalmente rural, permanecendo até fins do governo imperial como um aglomerado de famílias espalhada pelos latifúndios, onde a escola, a leitura e a literatura constituíam artigos supérfluos e até indesejáveis. Pragmáticos e iletrados,
os proprietários rurais mantinham-se distante dos chamados bens culturais, dando preferência aos bens materiais. Segundo Luiz Ribeiro Gonçalves, que diz o seguinte: ter na família um poeta era motivo de preocupação, semelhante à que provocavam os Imortais de Swift. Os contos literários despertavam irrisão, porque tinham nome, mas lhes faltava o valor do outro, o verdadeiro, o conto de réis. As primeiras escolas piauienses começaram a funcionar ainda no século XIX, em Oeiras, a primeira capital. Entretanto, as primeiras iniciativas nesse sentido foram particulares. A instrução pública enfrentou sérias dificuldades para estabelecer-se no Piauí ao longo do período imperial, ficando o ensino restrito às famílias mais abastadas que podiam manter seus filhos em aulas particulares. Em 1845, foi criado o primeiro estabelecimento público de ensino secundário, o famoso Liceu Piauiense, cujo funcionamento ocorreu inicialmente de forma irregular, em virtude da falta de condições, principalmente de corpo docente habilitado. A transferência da capital de Oeiras para Teresina, em 1852, trouxe mais problemas ao funcionamento do colégio, que só na década de 80 passou a funcionar de forma mais organizada, em prédio alugado, contando com professores formados em cursos superiores, bacharéis, médicos, engenheiros e farmacêuticos. O Liceu Piauiense, em 1901, recebeu a equiparação ao Ginásio Nacional, como era chamado o Colégio Pedro II na época. A partir do século XX, o liceu cresceu em importância e se tornou um dos mais conceituados estabelecimentos de ensino do Estado, que vai até o dia de hoje. Em 1910, foi criada a Escola Normal Oficial, que teve importante papel na modernização da escola primária, introduzindo métodos e técnicas de ensino mais adequados à aprendizagem das crianças, abolindo os castigos físicos e humanizando o ambiente escolar. Em relação ao ensino primário, a grande inovação foi o surgimento do chamado grupo escolar, reunindo turmas de séries diferentes, regidas por professoras normalistas. A incorporação das normalistas à rede oficial de ensino, em progressiva substituição dos professores leigos, somou-se à construção dos primeiros prédios escolares, iniciados na década de 1920, uma tentativa por parte do governo de suprir as necessidades educacionais de maneira eficiente. Fora da rede pública, entretanto, as escolas católicas, Colégio Sagrado Coração, Colégio das Irmãs, e Colégio São Francisco de Sales, Colégio Diocesano, fundados em 1906, ganharam prestígio entre as classes mais favorecidas. A criação dessas escolas coincidiu com a instalação da primeira diocese do Estado, e inseriu-se no esforço da Igreja Católica de combater a excessiva laicização do ensino privado, contrapondo-se ao visível avanço da maçonaria, cujas ideias chegavam aos jovens através dos intelectuais recém-formados que militavam no magistério secundarista da capital, a maioria deles bacharéis pela Faculdade de Direito do Recife. O ensino superior estabeleceu-se no Piauí somente em 1931, com a fundação da Faculdade de Ciências Jurídicas. Na década de 60, foram criadas as faculdades de Filosofia, Odontologia e Medicina, encampadas mais tarde
pela Universidade Federal do Piauí, fundada em 1971. A UESP, Universidade Estadual do Piauí, só começou a funcionar com o nome de universidade em 1986. A elite intelectual, que atuou durante as primeiras décadas do século XX no setor político, burocrático e no movimento cultural do Estado, estudou em outros centros. A preferência pela Faculdade de Direito do Recife, muito acentuada nas duas últimas décadas do século XIX, resultou na formação de mais de uma centena de bacharéis piauienses ao longo desse período, dos quais boa parte retornou ao Piauí, passando a exercer, nos primórdios do século XX, relevante papel, não apenas na área jurídica, mas, sobretudo, na política, no magistério, no jornalismo e nas letras, entendidas como literatura e crítica literária. A imprensa piauiense, no princípio do século XX, constituiu uma base de grande importância para a aglutinação dos intelectuais em torno de projetos políticos e culturais. A própria Academia Piauiense de Letras, fundada em 1917, nasceu de um núcleo formado por jornalistas e escritores, responsáveis pelo movimento cultural do Estado. A atividade jornalística atraía os jovens intelectuais, principalmente bacharéis recém-formados, em razão do prestígio e do reconhecimento social que conferia a seus militantes. Cristino Castelo Branco justifica sua entrada no jornalismo afirmando que, no primeiro quartel do século XX, bacharel que não escrevia em jornal e não fazia discurso, suspeito ficava de burrice. Outros, como Bugija Brito, admitem ter sido a aspiração literária a principal motivação de haver buscado trabalho na imprensa, o que propiciava a convivência com literatos e homens de letras mais experientes e ainda a inserção na vida literária do Estado. É inegável que, depois da escola, a imprensa foi a instituição mais importante no que diz respeito à formação de leitores, sobremaneira pela mediação entre as obras e os leitores, difundindo e legitimando essa produção no meio local. Enquanto aparato tecnológico, a imprensa viabilizou, graças à reprodução mecânica do texto escrito, o crescimento do número de leitores e obras literárias. Enquanto atividade social, ela exerceu, em todo o Ocidente, uma função pedagógica, popularizando a literatura, seja pela veiculação de textos, como poemas e folhetins, seja pela publicação de notícias ou apreciações críticas a respeito de obras literárias. É importante frisar que o desenvolvimento da imprensa coincide com a melhoria do sistema educacional, exatamente nos anos 900, quando o governo republicano passou a empenhar-se na melhoria da instrução pública, incentivando os estados a investirem em projetos de expansão da rede escolar. A formação das primeiras normalistas elevou o nível intelectual das mulheres e melhorou a qualidade do ensino primário, contribuindo para o crescimento do número de leitores. Teresina, a capital do Estado, foi a maior beneficiada pela melhoria do processo educacional, embora os índices de analfabetismo tenham permanecido altos ao longo do período. Por outro lado, uma pequena elite intelectual, constituída principalmente de bacharéis egressos da Faculdade de Direito do Recife, instalou-se na cidade, influenciando a vida sociocultural do Estado e propiciando as condições necessárias para a formação do sistema literário piauiense. O sistema literário piauiense passou a funcionar a partir do momento em que intelectuais integrados à vida cultural do Estado
se reuniram com a intenção de criar uma literatura de expressão piauiense. São estes os mesmos que passaram a fazer a crítica literária através da imprensa, o que possibilitou a divulgação das obras para um público maior. Surgiram, nesse período, acirradas polêmicas entre autores e críticos, empolgando os leitores de jornal. Também, nesse momento, inauguraram-se as primeiras tipografias de Teresina, isso no ano de 1906, a Libropapelaria Veras e a tipografia Paz, que incrementaram a publicação de obras literárias de autores piauienses, contribuindo de maneira decisiva para a formação do sistema literário, que contou inicialmente com obras publicadas no Estado. No ano de 1907, por exemplo, 3 importantes obras foram publicadas em Teresina: Almas Irmãs e Ode a Satã, pela tipografia Paz, sendo a primeira um livro de poemas em coautoria dos poetas Antônio Chaves, Celso Pinheiro e Zito Batista. E o segundo, também de poemas, de autoria de Adalberto Peregrino. Nesse mesmo ano, saía pela Libropapelaria Veras o livro de poesia de Jonatas Batista, com o título de Cincelos. Foi também a Libropapelaria Veras que publicou, em 1909, o primeiro romance da literatura piauiense, Um Manicaca, de Abdias Neves. As tipografias começaram a imprimir, além de livros, revistas literárias, ampliando os suportes de leitura. O movimento cultural do Estado cresceu e os literatos locais passaram a alimentar o desejo de construção de uma identidade literária para o Piauí. Um sonho que encontrou na fundação da Academia Piauiense de Letras, em 1917, a sua maior realização. É importante, porém, fazer uma ressalva. Autores piauienses continuaram publicando suas obras fora do Estado durante todo o século XX, mesmo aqueles que mantinham relações próximas com o movimento literário local. É o caso de Félix Pacheco, Amélia Bevilacqua e da Costa e Silva. Este último publicou todos os seus livros fora do Piauí, o que não impediu que ele se tornasse conhecido e admirado em sua terra. Para concluir, e já concluindo, enfatizamos que foi a partir da consolidação de instituições basilares para o desenvolvimento sociocultural, como escola, imprensa, produção literária e aparelho tipográfico, que se tornou possível a existência de um sistema literário no Piauí. A convergência dessas instâncias permitiu não apenas a habilitação dos indivíduos para o exercício da leitura e da escrita, mas também deu viabilidade material à literatura, criou mecanismos de incentivo à prática de leitura e à divulgação de obras literárias, e, o mais importante, fez surgir um público de leitores para a recepção da literatura piauiense. Entre esses, todos nós que estamos aqui agora, reunidos em torno desse ideal que herdamos de nossos antepassados. Muito obrigada. Palestra da professora Raimunda Celestina sobre o ensino de literatura piauiense e a contribuição da UESP.
Bom dia. Minha saudação ao presidente Zósimo Tavares, em nome de quem saúdo toda a banca e aos acadêmicos aqui presentes. Professor Franklin, nosso colega do curso de Letras e do mestrado acadêmico, aqui representando ao nosso magnífico reitor e vice-reitor que estão fora do Estado. Eu vou quebrar um pouco o protocolo para agradecer e saudar também meus colegas professores que estão aqui, os funcionários, professora Rosineide Candeia, que é da Administração Superior, professor Márcio Freitas, coordenador do curso de Direito, meus colegas professores que estão aqui, meus amigos, minha família e meus alunos. Eu digo meus, porque coordeno o curso de Letras Português, e os alunos são muito, muito importantes nesse momento. Né? Nesse momento que eu falo é aqui, não é? Porque é um sábado, né? E muitos estão aqui, e nós, em greve, né? Ainda tem muito aluno que não está aqui. Então, meus agradecimentos, primeiro, a Deus, que é Ele que nos permite estar aqui. Né? Agradecimentos, como eu já disse, né, a todos aqui presentes, e, de maneira assim especial, a minha amiga Lisete Napoleão Medeiros, que, junto comigo, propusemos, né, que essa sessão fosse realizada aqui. Então, hoje é um dia muito importante para a nossa IES, porque a instalação da Academia Piauiense de Letras, dentro do projeto APL itinerante, é um momento de estreitarmos os laços de conhecimento entre as duas instituições, bem como de mostrarmos um pouco do que fazemos nos nossos grupos de pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Vale ressaltar que o nosso programa de pós-graduação em letras foi avaliado com nota 5 na CAPES, não é? Na última avaliação, porque a gente sabe que a avaliação 5 de mestrado só acontece quando o curso tem doutorado. Então, isso vale dizer que o trabalho, a produção dos professores, juntamente com os alunos, é muito importante para que a gente tivesse essa nota 5. Também já estamos preparando, né, professor Franklin, o nosso projeto de doutorado. Bom, como eu vou falar da contribuição do curso de Letras e do mestrado acadêmico para o ensino de literatura piauiense, como é que o curso de Letras e o mestrado contribuem para o ensino de literatura? Nós vimos com a palestra da professora Socorro que ela fez uma história da nossa literatura, como começou, como produziam, como produzem. Né? Ali fora, nós deixamos alguns livros para mostrar um pouco dessa produção. Mas, antes de falar disso, né, eu coloquei aqui, estava esquecendo, eu quero também, né, dizer que alguns dos acadêmicos, né, da APL são também ou foram da nossa instituição. O professor Jonatas foi reitor, né? Dilson Lages foi estudante aqui, o Zósimo Tavares também. Luiz, tu és professor? Luiz Ayrton, professor. Então, por isso que eu disse que é um momento de muita alegria. Mas tem um acadêmico, né, Carlos Evandro, que é o meu eterno professor. Deixa eu dizer isso aqui também. Eu e Lisete aprontamos muito, né? É mais a Lisete. Eu era sonso, mas ela aprontava mais junto comigo, né, professor? Brincadeira, gente, é só para mostrar para os alunos que nós estamos aqui, mas a gente fazia as mesmas coisas que vocês. Tá? Então, no curso de Letras, nós temos a disciplina
literatura piauiense obrigatória no 7º bloco. Essa disciplina normalmente é ministrada por mim e pela professora Socorro Magalhães. Esse período agora serei eu, né, a ministrá-la. Então, como é a disciplina obrigatória, todos os alunos passam por essa disciplina. Mas a gente sabe que é muito pouco, 60 horas, né, para se falar da literatura piauiense. Então, né, nós envolvemos os nossos alunos e também desenvolvemos projetos, tanto de PIBIC, com bolsa da CAPES, da UESP, às vezes da FAPEP, ou com projetos voluntários, no meu caso, sempre com autores piauienses, né, desses escritores, né. E aqui eu citarei alguns desses projetos. História e Ficção é um projeto do PIBIC desse período, com as obras Nas Pegadas do Rio e Esperança, do escritor Humberto Guimarães, da PL, e do Enéas Barros. Autores piauienses e Epistolografia. Foi um projeto que eu desenvolvi no período passado, com as cartas de Da Costa e Silva, a Alice, sua noiva, Herculano Moraes, e também o nosso Zósimo Tavares. Porque o meu projeto, o meu projeto Guarda-Chuva, ele pega do início, né, a contemporaneidade, a literatura piauiense. Eu fico sempre mesclando. Bom, nós temos as relações da história com a literatura em obras de autores piauienses. Aí pegamos A Voluntária da Pátria, do Humberto Guimarães, Teresina Cheia de Graça, do Deusdete Nunes, História e Literatura, Repensando Percursos, eu já peguei Vila de Jurema, de William Palha Dias, e A Misteriosa Passageira, de Lili Castelo Branco, A Literatura Piauiense entre a Ficção e a História, com Fronteira da Liberdade, de Herculano Moraes, e Copa e Cozinha, de Cunha e Silva. Júlio Romão e o Teatro Piauiense, eu peguei A Mensagem do Salmo e José o Vidente. Francisco Gil Castelo Branco, Manicaca, com Atalibo Vaqueiro, Manicaca, de Abdias Neves, também já foi dos meus projetos. Eu estou fazendo um estudo sobre as cartas e literatura, reflexões sobre o gênero epistolar, pegando as cartas da Costa e Silva e de outros escritores, porque nós conhecemos nessas cartas muito da crítica literária desses escritores, porque eles mandam para as do Herculano, eu tive a sorte de pegar, se antes dele falecer, eu disse que iria escrever esse projeto, e ele me deu uma pasta com as cartas. E aí eu não tive tempo de devolver, aí já me apropriei. Assim como os livros que ele também me emprestou na época. Aí eu disse para a viúva, não volta mais. Isso aqui, se estão comigo, é porque ele me deixou. Porque ele queria, porque ele sabe que eu vou cuidar melhor desses livros. Então, não quero devolver, não, ainda hoje estão comigo. Então, vou pular um pouquinho, né? O Fontes Ibiapina é outro escritor que eu tenho trabalhado muito, desde o meu mestrado, doutorado, os projetos de pesquisa, tanto com a romance, orientação no mestrado, e a obra de teatro dele. Vou pular aqui um pouco. Muitos desses autores eu tenho estudado como romance histórico no Piauí, aí eu divido parte 1 e parte 2. E como é que essas obras são escolhidas? Bom, eu sempre aviso para os alunos que trabalharei com a literatura piauiense. Mas, às vezes, eles dizem, professor, eu gostaria de trabalhar tal obra. E aí eu acato também, porque nós professores, não somos, assim, os donos da verdade. Não é? Nós temos o conhecimento maior que o aluno, nós sabemos o que a gente quer fazer, mas eu também dou a liberdade para que eles indiquem as obras que eles querem. Então, no programa de pós-graduação em letras do PPGL, que foi criado em 2010, e, como eu já disse, com nota 5, ele é vinculado ao curso, ao Centro, desculpem, de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Piauí, o CCHL. Né? E o curso é desenvolvido em áreas de concentração,
Uma é literatura, memória e cultura, com linha de pesquisa, literatura e outros sistemas semióticos, literatura, historiografia e memória cultural. O curso, eu só estou dando ênfase à literatura, mas nós temos a área de ensino. E vou colocar os projetos de pesquisa também na área de literatura, porque nós estamos trabalhando com a literatura. Isso não quer dizer que os professores de ensino não utilizem os nossos escritores. Porque eu, até qualquer disciplina que eu ministro, eu trago sempre, até no português, nos outros cursos, né, de contabilidade, de administração, de turismo, eu levo sempre obras de autores piauienses, né? Porque, senão, nossos alunos não vão conhecer. Bom, os grupos de pesquisas. Nós temos o Interlit, que é o denominado Estudo Interdisciplinar de Literatura, que tem as professoras Estela e Sueli como coordenadoras. Esse grupo é interessante porque a gente trata da literatura comparada também, né? E nós tínhamos um evento muito interessante nacional com a literatura comparada. Depois que a Marli Gondim saiu, a gente deixou um pouco de fazer esse evento, né? Mas temos a literatura de cordel. A professora Estela, né, está cirurgiada, ela não esteve aqui, e vocês viram, não sei se viram, nós estamos aqui em construção, e muitos dos nossos grupos saíram, as coisas estão encaixotadas. E aí eu não pude trazer, porque a gente tem muita coisa do cordel, não é? Nós temos um outro grupo, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa Afro, que é o NEPA. Esse grupo é coordenado pelo professor Hélio Ferreira. E nós temos o professor Silvino, professor Feliciano, que está aqui também, é desse grupo, né? O NEPA é o Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro da UESP. Ele foi fundado em 2015. É um grupo que faz, de 2 em 2 anos, o Encontro Internacional de Literatura, Histórias e Culturas afro-brasileiras, africanas, e, de um certo período, tem entrado também a indígena. É um evento excelente, com muitas publicações, do que foi apresentado. Os escritores que vêm são muitos escritores assim brasileiros e de fora do Brasil. Então, é um evento assim excelente. Eu faço parte dele também. Nós temos o Núcleo de Estudos Literários Piauienses, o NELIP. Esse foi criado em 2008 pela professora Algemira de Macedo Mendes, que não se encontra hoje aqui, porque já havia uma viagem programada, mas há uma mesa ali, e ela colocou as alunas dela para mostrarem. Porque o que é importante hoje também é nós passarmos para vocês que estão aqui o que a UESP produz, o que os seus professores produzem, né? Então, a professora Algemira também tem um evento internacional bianual muito importante, que reúne muita gente do Brasil e de fora do Brasil. Quer dizer, nós pensamos assim grande, né? A gente não fica aquelas coisinhas assim, só no regional, no local, não. Porque é importante mostrarmos os nossos trabalhos. O que a gente faz aqui, né? Deixa eu pular. A professora também ela tem muitos projetos sobre a imprensa, sobre a mulher na imprensa. Ela tem obras que ela resgatou da Amélia Bevilacqua, eu acho que tem alguns aí, porque uma outra coisa que, às vezes, atrapalha as nossas pesquisas é a falta de material. A gente diz, a academia fez um trabalho, e tem um trabalho belíssimo, né, com a coleção Centenário, porque ela fez o resgate de muitas obras. Porque quando eu fiz o mestrado, eu li o Palha de Arroz numa cópia. E morri de vergonha de mandar para uma professora que ia arguir o meu trabalho uma cópia, sabe? Quer dizer, era a cópia da cópia, e que a gente fica assim, como é que a gente vai estudar uma obra assim? Mas a gente vai deixar de estudar?
Alvina Gameiro, houve uma época que eles pedem, quando a gente tinha um vestibular aqui, eles pediam que nós, do curso de letras, me indicássemos as obras. Coloquei a Alvina Gameiro. Havia uma aqui na biblioteca. E aí, o que aconteceu? Não podemos. E, professora, não dá, não tem a obra. Ninguém ia colocar para tirar uma cópia de uma obra assim para ir para o vestibular. Pessoal, com licença, mas eu tenho que registrar que está chegando nosso querido e amado professor Hélio Ferreira. Professor, temos lugar, pode sentar-se. Nós temos o GEMATEFIC, que é o grupo chamado de Estudos Metaficcionais em Narrativas Literárias, que é da professora Maria Sueli de Oliveira Lopes. E há um outro grupo que não está na nossa relação do mestrado, e eu faço parte dele também. Por quê? Porque a coordenadora não é professora do mestrado. E eu, depois foi que entrei como vice-coordenadora, mas sempre estive, desde o início, nesse grupo, que é o NEMA, que é o Núcleo de Estudos em Memória em Acervo. E esse núcleo é muito importante. Vocês vão dizer que eu digo que tudo é importante, mas a gente tem que dizer que é importante mesmo, né? Porque a gente tem o acervo de um grande escritor, que é o Fontes Ibiapina. Aliás, não é um acervo completo, é parte do acervo. Cerca de 6.000 obras. Obras que eu digo, entre tudo que a gente tem dele. Não é só o livro, mas a gente tem, né, essa obra, as obras dele. E que a gente tem feito assim um trabalho assim, de hercúleo mesmo. Por que eu digo isso? Porque nós já estivemos numa sala aqui na UESP, já estivemos lá no Colégio Amazonas, atualmente estamos no antigo Instituto de Educação e já estávamos assim quase com o livro na cabeça de novo para sair, mas conseguimos ficar lá. Então, as nossas dificuldades não é só com a obra, é também onde colocar, né? Certo. E nós temos o encontro, que também já fizemos, o 5º, o Simpósio Nacional de Crítica Genética e Arquivologia. Esse encontro, dentro da crítica genética, da Associação de Crítica Genética, nós fazemos o segundo momento mais importante, porque eles têm o internacional e, em seguida, nós fazemos o nacional, que é o nosso. Então, aqui nós colocamos também todos os pesquisadores em crítica genética no Brasil. E uma outra coisa, é um grupo que nós já conseguimos fazer o primeiro curso de especialização em crítica genética e arquivologia. Fizemos aqui na UESP e trouxemos os professores da USP, do Rio Grande do Norte. Nós pegamos aqueles que daqui também, não é? Porque a gente teve professor daqui, mas a gente pegou esses professores que tratam da crítica genética, porque nós temos essa dificuldade. Nesse evento que a gente faz aqui, o que a gente faz também? Num desses encontros, a professora Alícia, que é da Federal da Bahia, ela apresentou uma oficina, ministrou uma oficina para nós lá na PL. Sabe? Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz, porque a gente não fica só aqui. Porque, às vezes, nós que lidamos com livro, a gente coloca um grampinho, coloca alguma coisa que não é interessante, que não pode ser colocada no livro. Não é? Então, aqui eu vou citar alguns trabalhos que a gente tem feito. Tanto em publicação de artigos, eu fiz esse curso de especialização e escrevi sobre as cartas, meu artigo final, do Da Costa e Silva, e o meu orientador foi o professor Marco Antônio de Moraes, da USP. Então, foi um artigo que nós publicamos num desses encontros na Federal da Bahia. E eu tenho algumas dissertações na área do arquivo, né? Ou do arquivo, ou da obra do Fontes e de outros que estão lá. Por exemplo, nós tivemos rastros históricos e literários no arquivo pessoal de Fontes Ibiapina. Esse foi um trabalho
uma dissertação que todas as duas avaliadoras, uma da PUC do Rio Grande do Sul, pediram que a gente publicasse. Gênese, Símbolos e Cores, um estudo sobre o processo de criação da capa do livro Paremiologia Nordestina de Fontes Ibiapina, da Costa e Silva, Carta-Poema à Amada. É uma carta que ele faz em forma de poema, todo metrificado, e eu fiz isso mostrando todas as regras da literariedade e do estudo do poema nessa carta da Costa e Silva. Poemas do Grande Sertão, discutindo a absoluta fidelidade de Renato Castelo Branco. Temos também Linguagem e Expressões em Múltiplos Olhares. E estou finalizando já. A Figura Feminina em Ermelinda, de Lili Castelo Branco. Às vezes são TCCs, mas as dissertações são muitas. Uma outra dissertação que nós fizemos e que vamos ainda produzir o livro, Salão do Livro do Piauí, Salip, História e Desdobramentos. Foi ano passado, já no período do Salip, não deu para a gente fazer. Foi um estudo que não ficou assim, como nós queríamos, por conta da pandemia, nós não pudemos fazer as entrevistas que queríamos. Não é? A Sara, que é outra do mestrado, ela fez Entre o Real e o Ficcional, a cidade de Teresina sob o olhar de Fontes Ibiapina em Palha de Arroz. Outra, Ficcionalizando a Realidade, Sambaíba e as Histórias do Sertão Piauiense. O Ederson já colocou a dissertação dele em livro, que foi o Estudo Ficcional em Os que Bebem como os Cães de Assis Brasil, um estudo sobre a topoanálise. E um outro da Fabíola, e esse também me deixou muito alegre no dia, foi a renovação da literatura piauiense, Cultura e Anseios Modernistas, na revista Caderno de Letras Meridiano, que foi uma orientanda minha, a Fabíola. O que eu achei muito, muito interessante é que o professor Manuel Paulo Nunes esteve na defesa. Ele não aceitou ser entrevistado porque ele estava com receio assim da memória traí-lo. Mas nossa alegria foi tão grande que, no dia da defesa, quando a gente menos esperou, ele adentrou a sala de aula. Então, gente, foi uma alegria muito grande, né? Me arrepia falar disso, de ver assim Manuel Paulo Nunes discutindo com a gente, né? Falando com a gente, sendo objeto das nossas pesquisas. Os nossos colegas também, Feliciano, o Diógenes, a Silvana Pantoja, eles fazem também muitos trabalhos, e eu tenho aqui, mas não vale a pena a gente falar muito. Porque eu creio que, com essa minha fala, a gente traçou um painel, mais ou menos, do que é a literatura piauiense e de como nós tratamos a literatura piauiense aqui na UESP. Claro que nós temos outros projetos aí. Então, senhores e senhoras, este é um resumo do que fazemos aqui na UESP sobre o ensino da literatura piauiense em nossos cursos de graduação e na pós-graduação. Obrigada pela atenção. Excelente, professor. Como era de se esperar. Vou convidar. Palavra do presidente Zósimo Tavares Mendes para considerações finais e encerramento da reunião. A professora Celestina, observação. A professora Celestina está comunicando que há um lanchezinho aí na parte superior. Bem, o Jairo, nosso fotógrafo da Academia Piauiense de Letras, traz aqui uma joia rara que alguém esqueceu ou perdeu por aí. É um anel de prata e brilhante, é esse aqui. Quem tiver perdido, se foi alguém daqui, é só procurar depois a professora Celestina. Aqui.
Bom, eu consulto os acadêmicos se alguém quer fazer uso da palavra, que nós estamos numa sessão da Academia Piauiense de Letras, dentro daquele nosso tempo regulamentar de 3 minutos, se algum confrade quer fazer uso da palavra. Professor Luiz Ayrton, por gentileza. Aqui porque eles estão gravando e transmitindo, então a gente pede que seja ali. Muito obrigado, querido. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de falar alguma coisa no momento em que eu, membro da academia e professor dessa casa, então permitam-me comentar algumas coisas, uns registros da minha experiência com a UESP, para poder colaborar um pouco com a construção dessa história que vem sendo fortalecida. Queria saudar, então, aqui o nosso presidente, Zósimo Tavares, mais uma vez cumprimentá-lo por o APL itinerante, que com certeza vai ficar registrado na sua história como presidente. Saudar também aqui o professor Franklin e agradecer muitíssimo sua presença. Eu esperava que pudesse ser uma oportunidade para conhecer o reitor, porque até agora nunca vi pessoalmente. Agradecer também a professora querida Celestina, né, essa viagem que fez aqui conosco. Ao nosso querido também vice-reitor da UFP, querido Viriato Campelo, que tem uma genética muito boa, nosso inesquecível desembargador Campelo. E também agradecer a brilhante palestra da nossa acadêmica Socorro Rios Magalhães, que fez, na verdade, uma verdadeira viagem, né, como disse o acadêmico Itamar, sobre essa história da literatura que vivenciamos no nosso Estado. Também minhas deferências ao ex-reitor da UESP, professor Jonatas, que está entre nós como acadêmico. Dizer da alegria, como membro da academia, estar aqui nessa sessão, junto aos professores, os familiares da Celestina e todos muitos aqui. Nós não estamos no ano comum da UESP. Esse ano é o ano comemorativo dos 40 anos do ponto inicial do nascimento dessa universidade. No dia 16 de novembro, quando o governador da época e atual membro dessa casa registrou o nascimento da fundação que veio a criar a UESP, governador Hugo Napoleão do Rego, no dia 16 de novembro de 1994. Estamos, de fato, comemorando esses 40 anos, ou pelo menos o início desses 40 anos. Acredito que a medicina ela tem uma história também da UESP muito curiosa. É claro que há uma preocupação enorme com os cursos de medicina até hoje pelas instituições médicas. Se a gente puder relembrar o processo de nascimento da medicina no nosso país, ela vai chegar em 1808, com Dom João VI, que cria 2 faculdades de medicina, da Bahia e a do Rio de Janeiro, e somente no governo Rodrigues Alves, quase mais de 100 anos depois, em 1912, é criada a 3ª faculdade de medicina. Então, vejam que aí inicia-se um processo de criação de cursos de medicina no nosso país, que, em média, chegou a 7 faculdades de medicina por cada governo. A partir do governo do FHC, e nos governos seguintes, Lula, Dilma, em média, 80 faculdades de medicina foram criadas no nosso país. O nosso presidente FHC foi presidente de 95 a 2002, e ele já começou esse processo de expansão exagerada das faculdades de medicina. Lembro que, em 1999, na época, o governador do Piauí, Mão Santa, e o Nordeste brasileiro tinha apenas uma faculdade de medicina, que era a faculdade dos cursos das universidades federais em cada estado do Nordeste. Apenas Alagoas, Bahia e Pernambuco tinham uma 2ª faculdade. Mas ele, muito audacioso, convidou um grupo de professores da UFP para tentar criar uma nova faculdade de medicina em Teresina. Eu tive a honra de participar disso, eram, na verdade, 19 pessoas importantes e eu, porque eu tinha apenas 36 anos de idade,
e comecei a participar desse grupo, e a gente percebia claramente que o grupo tinha uma preocupação enorme. Vocês lembram que o Hospital Getúlio Vargas, mesmo sendo um hospital público, mas estadual, era a prática de exercício e formação dos médicos da Universidade Federal. Não havia o hospital universitário. E esse grupo, nessas discussões, começou a rever se havia oportunidade de realmente sair esse curso ou não. E a conclusão, o grupo era chefiado pelo Dr. João Orlando, né? Eram os notáveis da medicina da época, Joaquim Parente, Zenon Rocha, uma série de outros, e eles começaram a chegar à conclusão que era um curso inviável. Não haveria necessidade de criar um curso de medicina na UESP. E, resumindo, eu achando que podia ser criado, estava animado, mas tive que acatar decisões. Então, o governador começou a perceber que o grupo ia entregar o documento dizendo da inviabilidade de um curso novo. Mão Santa resolve chamar 3 outros professores, 2 de Teresina, o professor Eurípides, o saudoso Chico Ramos, e um professor piauiense que tinha uma experiência enorme na reformulações de cursos, que era o professor Monte, que residia em Londrina, se não me engano, no Paraná. E eles começaram a trabalhar num novo curso de medicina e trabalharam em segredo. Quando, na sessão que foi entregue por esse grupo dos 20 ao reitor, acho que o professor Jonathan, na época, não estou muito certo, foi informado que era inviável, depois de vários estudos feitos a criação, o Mão Santa, em um mês, anuncia a criação do curso de medicina com essa outra equipe. Para registro de vocês, o curso era fantástico. O curso tinha tantas características curiosas, inovadoras, que tornou-se uma referência para muita gente. Havia uma disciplina chamada tutoria, que ela entregava alunos para que o professor acompanhasse ao longo de toda a sua vida e formação médica, e você ia acompanhando esses alunos nesse período todo. A tutoria foi revolucionária, eu não sei nem por que ela foi encerrada. Criou-se também uma disciplina chamada História da Medicina, e aí é que eu me animei de verdade. Lembro de um dia, a professora Simone Miranda, filha do Dr. Jonas, me liga: Luiz, acho que nós temos uma oportunidade de participar do novo curso. Estou vendo aqui uma série de coisas e você tem condições de participar. Esse telefonema foi marcante na minha vida, porque, a partir daí, eu havia frequentado um curso de História da Medicina. Um ano anterior, eu havia feito meu mestrado na USP e conheci o professor Carlos da Silva Lacais, que era a grande referência da história da medicina no nosso país, micologista da USP, e terminei fazendo um curso com ele, e, por conta disso, criei os créditos para poder vivenciar a história da medicina. Fundei a Sociedade Piauiense de Medicina, já presidi 2 congressos brasileiros em Teresina, presidi o Congresso de Manaus de História da Medicina. Então, ela tornou-se uma coisa muito ativa na minha vida pessoal como médico, e, diante da abertura da faculdade, o curso, para mim, foi, como se diz numa boa expressão, sopa no mel. Nós começamos a ministrar a História da Medicina graças a esse curso inovador, e, há 2 anos atrás, em São Paulo, eu fui chamado numa reunião em São Paulo, que eu era um dos mais antigos professores de História da Medicina do país. Então, são 25 anos que fizemos o ano passado, e, em 2021, em comemoração aos 22 anos da disciplina, editamos um livro que foi em plena Covid, aqui na Universidade Estadual do Piauí, e esse livro, de fato, foi feito um lançamento numa livraria, mas nunca ele adentrou na UESP. E eu aproveitei essa data trazer uns exemplares desse livro para distribuir com todos vocês. Então, de certo modo, estamos lançando um livro que foi produzido dentro da disciplina, que, curiosamente, foi colocado a partir de um desafio para os alunos busquem médicos e escrevam sobre suas vidas.
e esses alunos começaram a investigar, alguns deles hoje são até acadêmicos aqui, o professor Anfriso e o professor Itamar, estão registrados nesse livro, porque os alunos tiveram interesse em buscar a biografia desses médicos, eles mesmos escreveram e escolheram os nomes. A partir daí, escrevemos algumas informações sobre a medicina para compor apontamentos. Na verdade, são registros para poder servir de base e de insumo para a pesquisa e de encontro que a professora Celina falou, que muitas vezes nós não temos muita coisa. Então, mais isso. Também nisso, pela UESP e Academia de Medicina, lançamos o livro História da Medicina do Piauí, em 2003, e esse ano, nos 50 anos da Academia de Medicina, com certeza estaremos lançando uma segunda edição. Eu gostaria apenas de fazer esse registro, parabenizando esse evento, dizer do orgulho de pertencer à Academia Piauiense de Letras, à história da medicina, e também a essa sagrada universidade. Muitíssimo obrigado por me escutar. Muito obrigado, professor Luiz Ayrton, acadêmico. E eu consulto se mais algum acadêmico quer falar. Eu quero apenas que seja breve, porque senão a gente vai atrapalhar aqui o coquetel da professora Celestina, o salgadinho vai esfriar e o refrigerante vai esquentar. Professor Dilson. Senhor presidente, em nome de quem saúdo os demais integrantes da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, convidados e convidadas. É grande a minha emoção de estar aqui na data de hoje, por uma razão muito especial. Eu abracei o magistério como missão e ingressei nesta instituição. Eu tinha, então, 16 anos, com 17 anos eu resolvi fazer letras e adotei esta instituição como a minha casa. Estive aqui dos 17 aos 20 anos. E é muito viva em minha memória a passagem por cada corredor desta instituição. É muito viva a memória lá da extremidade desta edificação, onde aconteciam as aulas. Ao longo desse período, a UESP sempre manteve oxigenada em vários momentos, oxigenada que foi pelo trabalho descomunal do professor Jonatas Nunes. E quando eu recordo que aqui entrei, então, quando ainda era FADEP, muito bem administrada também, apesar das dificuldades de natureza estrutural, que historicamente obstacularizam as instituições e que são sempre vencidas pelo trabalho de compromissados, de grandes figuras idealistas compromissadas com a transformação social. Então, esta casa aqui sempre teve em sua essência a preocupação em transformar a teoria em prática. E foi isso o que eu absolvei desde o primeiro dia de aula nessa instituição. Aqui a professora Lisete foi minha professora, a professora Celestina foi minha professora. Professor Hélio, infelizmente não tive a felicidade de tê-lo como professor, porque ele, no momento, estava, creio que, estudando fora, naquele momento, e a minha turma também não teve a felicidade de tê-lo como professor. Então, desde o princípio, esta casa sempre teve o compromisso de transformar a teoria em prática. É essa a alma dessa instituição, e, por isso, ela consegue projetar tantos resultados que enobrecem a educação do Piauí. Muito obrigado. Mais algum confrade quer se pronunciar? Está todo mundo de olho no lanche, né? Bom,
Então, diante disso, eu encaminho o encerramento desta sessão, agradeço a presença e a atenção de todos e registro especialmente a presença dos acadêmicos Anfrísio Lobão, ex-reitor da Universidade Federal do Piauí, nosso querido confrade, professor Carlos Evandro, mestre de muitos de nós, Dilson Lages Monteiro, Felipe Mendes de Oliveira, que é ex quase tudo no Piauí, não é? Secretário de Planejamento, professor, deputado constituinte, também vice-governador. Terezinha não gosta da segunda parte, ele disse que hoje é quase nada. Mas é ele que diz, né? Professora Fides Angélica, chefe do cerimonial, secretária-geral da academia, que é uma espécie de prefeita da academia, e nossa futura presidente. Poeta Francisco Miguel de Moura, homem da terra do Riachão. O Riachão é o riacho lá da aldeia dele, que seca de vez em quando. O Chico Miguel é sempre cheio de poesia e amor. Nosso confrade mais novo, não é? Nosso Benjamin, Jesus Elias Tágera, jovem aqui, um jovem que se prepara para comemorar seus 92. Próximo mês. Nosso professor Jonatas Nunes, comandante, ex-reitor da UESP. Poeta Elmar Carvalho. Professor Luiz Ayrton. Magno Pires, nosso vice-presidente. Socorro Rios Magalhães. Moisés Reis. Plínio da Silva Macedo, também professor da nossa UFIP. E Terezinha Queiroz. Nossa querida Terezinha Queiroz. Falei no Itamar, não? Saltei o Itamar? Itamar. Príncipe do Longar. Esse Itamar. Itamar. Então, eu agradeço a todos, também o pessoal da UES, professora Elisete, que é também a presidente da União Brasileira de Escritores no Piauí, nosso reitor Viriato Campelo, professores da Federal, nosso Fenelon Rocha, que também participou daquelas idas da academia lá à universidade. Professor Magnus, que já saiu, não é? Há pouco. Regina também. Regina, o seu está mais bonita, viu? Professor Franklin, que representa a administração superior aqui. Professor Feliciano Bezerra, nosso Fifi. Professor Hélio Ferreira, que tem também uma aproximação grande com a nossa academia, juntamente com a Assi Campelo. E o nosso elo na academia é o grande Júlio Romão. Professor Márcio, professora Lucilene também. Então, a todos e a cada um, quero agradecer, e de um modo especial a professora Socorro Rios Magalhães pela brilhante palestra que fez há pouco, pela disponibilidade permanente em relação à nossa academia. Uma palestra de 20 minutos, aquilo ali poderia durar 2 horas que a gente não cansava, professora. Agradecimento também à professora Raimunda Celestina. Celestina também fez uma grande palestra, também em 20 minutos. Ela pediu que eu lembrasse quando tivesse faltando 5, eu me esqueci, estava tão empolgado que me esqueci de avisar.
mas cumpriu o tempo direitinho. Então, nosso agradecimento, mais uma vez, à Universidade Estadual do Piauí, especialmente ao reitor Evandro Alberto, que não pôde estar presente, também ao vice-reitor, ao seu representante, todos que nos acolheram generosamente aqui na realização deste evento. Nossas palavras finais são de incentivo ao UESP para que prossiga com firmeza em sua luta, que nunca foi fácil. Porém, os desafios sempre foram enfrentados e superados. Os de agora também o serão e contribuirão para o engrandecimento da instituição. A nossa querida UESP, como toda obra de sua magnitude, foi construída a muitas mãos. Muitos foram os que deram a sua contribuição para que ela se afirmasse como um dos pilares do conhecimento e do desenvolvimento do Piauí. A missão de levar adiante esse grandioso projeto educacional e também avançar pesa hoje sobre os ombros do reitor Evandro Alberto, que tem se desdobrado com sua equipe, com toda a comunidade acadêmica, para que a UESP seja sempre um símbolo de orgulho dos piauienses. Sucesso sempre a todos. Quero, por fim, dedicar esta sessão ao estimado confrade Jonatas Nunes, ex-reitor da UESP e um dos luminares da nossa academia. O nome dele já está inscrito nos anais desta instituição como um dos maiores gestores da UESP em todos os tempos. Um reitor que deu grandeza à universidade, com iniciativas inovadoras, ousadas e também incompreendidas em alguns casos. Foi com ele que a UESP se fez grande, do tamanho do Piauí, e em alguns momentos até maior do que o nosso estado. No final do século passado, o momento de maior elevação da autoestima dos piauienses foi justamente aquele marcado pela expansão vertiginosa da UESP, cobrindo todo o Piauí e atravessando as divisas do estado. Naquele período, a UESP incorporou milhares de piauienses ao ensino superior. Isso melhorou a autoestima de todos eles e também de suas famílias e de seus amigos. Parabéns também por esse feito, comandante Jonatas. Cumprimento, finalmente, meus ex-colegas do curso de Letras, que se fazem representados aqui nesta sessão, pelo Francisco Leal e pela Ilvia. Queria que se levantassem os dois aí, por gentileza. Muito bem. Nós nos formamos aqui há pouco mais de 20 anos, né, em Letras, e com este evento me despeço também da presidência da academia, pelo menos nas atividades do projeto APL itinerante, como presidente, naturalmente. No próximo dia 24, passo o comando da Casa de Lucídio Freitas para a nossa querida e sempre estimada professora Fides Angélica. Já antecipando para ela e toda a sua diretoria votos de pleno sucesso na missão. Obrigado a todos pela presença, declaro encerrada a presente sessão, um bom final de semana e vamos ao lanche da professora Raimunda Celestina. Bom dia. E vamos convidar os acadêmicos para a nossa tradicional foto aqui. Pode se postar aqui à frente. A gente fica em pé aqui.